Aplicativo. Olha, tudo bem, aplicativo, beleza, mas eu quero te estimular a trazer sua Bíblia. Traga a Bíblia escrita, traga caneta, traga papel, se quiser. Rabisca a sua Bíblia, não é pecado rabiscar a Bíblia, tá? Pode ali escrever, sublinhar, fazer anotação. Deus não vai ficar chateado, pelo contrário, Deus vai ficar muito feliz com você ali registrando na palavra dele, você ali prestando muita atenção, meditando e desta forma glorificando a Ele também. Queridos, o que realmente importa? O que realmente importa? Nós vivemos num mundo onde os homens se enganam correndo atrás de grandes feitos. Se enganam correndo atrás de evidência, correndo atrás de fama, poder, dinheiro, realizações. Vivem a vida procurando impor a sua razão, procurando fazer valer a sua própria justiça, a sua própria vontade. E com isso vêm as brigas. Com isto vêm os ressentimentos, as disputas, competições, vêm as inimizades, vêm as separações, vem o isolamento por conta das feridas, dos traumas, vem a ganância, vem uma vida guiada pelo instinto de sobrevivência, vem uma vida baseada no amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, como está escrito em 1 Timóteo 6,10. A raiz de todos os males. Se você perceber, você vai a fundo nos problemas que existem na humanidade, as necessidades de toda a humanidade, qualquer necessidade que você imaginar aí agora, todas elas poderiam ser supridas se não houvesse a ganância, o amor ao dinheiro. Porque há recursos na terra que poderiam suprir todas as necessidades de toda a humanidade, parar com a fome, poderia dar um mínimo de sustento para as pessoas, poderia dar uma cobertura de saúde para todo mundo, poderia dar o mínimo de sobrevivência para todo ser humano na face da terra. Mas por que isso não acontece? Por conta do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Então o mundo vive desse jeito e as pessoas vão vivendo mentiras como se fossem verdade. Nós vamos sendo enganados por verdades que nós temos e acreditamos piamente nelas, porque assim aprendemos, mas muitas vezes nem percebemos que elas são mentiras. Vivemos muitas vezes enganados por tanto tempo, e aqui, quem já conheceu a Jesus e teve um encontro, uma experiência pessoal com Jesus, levanta a mão, faz assim comigo. Obrigado, grande maioria. E você há de convir comigo que nós percebemos que andávamos cegos e não víamos. Quando a gente conhece a Jesus, entrega toda a nossa vida para Ele, a gente passa a enxergar aquilo que a gente não enxergava. Hoje nós vamos, a partir da ótica do céu, nós vamos vendo o mundo e vamos vendo que as pessoas andam longe de Deus. Elas não conhecem esse Deus maravilhoso que existe, que é fiel. A gente não entende muitas coisas. São muitos questionamentos, muitas perguntas. Mas quando nós conhecemos a Jesus de verdade, entregamos a nossa vida para Ele, as respostas vêm como efeito dominó. Algumas Ele não nos dá logo, porque nós não suportaríamos todas as respostas de uma vez. E nem tudo aquilo que precisa ser mudado e curado em nós de uma vez só. Mas conforme nós vamos nos aproximando e vamos desejando mais da presença dEle, nós vamos descobrindo. Que privilégio maravilhoso. Só que o mundo não vive assim. E nós somos influenciados por isso.
As pessoas vão vivendo essas mentiras como se fossem verdades, até chegar num ponto de se perceber quanto tempo e quantas oportunidades foram desperdiçadas. E não dá mais para voltar no tempo. E eu fico pensando, se eu conhecesse a Jesus antes dos meus 20 anos, quanta coisa iria ser diferente. Quantas coisas seriam evitadas. Quantas coisas eu busquei porque não conhecia e não quis conhecer. Fui apresentado a Jesus lá com os meus 16 anos. E eu fico pensando, fiquei 4 anos de bobeira, achando que estava certo, mas estava errado. E a gente conhece o amor dele e olha para trás e, puxa vida. Aí eu comecei a conhecer, 1 ano depois eu tomei uma decisão de mergulhar. Falei, não dá para ficar do mesmo jeito. Aí nós vamos começando a compreender o que realmente importa. Vamos começando a fazer uma análise com a nossa própria vida e vamos desconstruindo algumas coisas e indo em direção ao que realmente importa. E vamos descobrindo cada vez mais, não somente o segredo da vida, mas vivendo, desfrutando, avançando, guerreando com as armas certas, caminhando no caminho correto. Quantas pessoas ganham tudo o que sonham? Quantas pessoas conquistam tudo o que planejam, mas perdem tudo o que realmente importa? E nós vamos hoje na direção, então, do que realmente importa. Qual é o caminho de vida verdadeiro? Vamos juntos nessa? Uma passagem que creio que a maioria aqui conhece. João 14:6. Abra a sua Bíblia, se você não tem isso riscado, envolve, sublinha, passa aquela canetinha amarela, laranja, verde que está aí, fluorescente. Muda de cor a caneta 4 cores. Grava esse versículo. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que profundidade. Espírito Santo nos dá entendimento dessa palavra. Nos mostra o teu caminho, Senhor. Nos dá a tua vida, Senhor. Mostra-nos a verdade, Senhor. Nós queremos viver uma vida verdadeira, um caminho de vida verdadeira, vivendo o que realmente importa. Nos ajuda, Senhor, a ter entendimento e mudar aquilo que precisa ser mudado, entregarmos nossas vidas completamente a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e sermos reconciliados com o Pai. Que assim seja em nome de Jesus. Que caiam por terra em nome de Jesus todos os caminhos de morte. Todos os caminhos enganosos de morte que caiam por terra agora na sua vida em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos aprender com Jesus. O Jesus homem. Jesus veio ao mundo, ele tinha todo o poder. Vá assim, durante essa exposição aqui da vida de Jesus, vá fazendo uma análise com a sua própria vida, dos acontecimentos, deixe o Espírito Santo trazer à memória alguns momentos, algumas etapas da sua vida, o que está no teu coração, como você tem pensado a vida, quais são os teus planos, sonhos. Deixa o Espírito Santo falar aí no seu lugar. O Jesus homem possuía todo o poder no céu e na terra. E mesmo assim, podendo tudo, sabendo tudo, ele sabia o que estava no coração de todo mundo, ele sabia o que ia acontecer. Com ele e com todo mundo, ele via o que ninguém via. Ele olhava para você, enxergava lá o que estava dentro da sua mente, passando como um outdoor na sua testa, os seus pensamentos passando, as imagens do seu coração estavam expostas como um telão na frente dele. É exatamente agora que isso está acontecendo.
você está tendo pensamentos, você está tendo sentimentos, você está aí com conclusões, você tem um passado e tem um futuro, tudo isso ele já sabe. Ele quer te mostrar o caminho, ele quer te mostrar o que é verdade, o que realmente importa. Ele quer te proporcionar vida, quer te levar junto do Pai Celestial, que é maravilhoso, para que você possa caminhar nessa vida aqui dessa forma, caminho certo, de verdade, sem caminhos enganosos de morte, mas caminhos verdadeiros de vida. E ele, com todo o poder, ele viveu, apesar de ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, apesar de todo o espírito maligno se submeter a ele, que nem diabo, nem inimigo, nem poder na terra ou no céu poderia e pode contra ele. Mesmo assim, ele veio como um homem simples. Mesmo assim, ele não veio como o rei que todo mundo esperava, como os judeus esperavam, aquele rei que viria para libertar o povo judeu das garras de Roma. Não, ele veio como um homem simples, nasceu numa cidadezinha, se você me permite o termo para eu poder ficar mais contextualizado no momento, uma cidadezinha ralé, que todo mundo olhava assim e falava: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazareno? Ele veio, ele não nasceu em Roma, ele nasceu lá. Ele veio simplesinho. Nasceu em condições, só posso usar essa palavra, subsociais. Tem uma revelativa celestiana agora da palavra. Acabei de inventar essa palavra. Condições subsociais. Pior que está gravando. Ele poderia dar ordem para os anjos. Ele poderia se impor, inclusive na tentação do deserto. Ele foi lá, provocado. Olha aí, Você não pode dar ordem aos anjos, se joga aí. Ele poderia, então vem cá, capitão. Vem cá, fedorento, chifrudo. Quer ver? Ele poderia fazer. Dá uma olhadinha lá na tentação no deserto e tenta se colocar no lugar de Jesus para ver. Mas tenta se colocar mesmo, de verdade. Se imagina com o poder de Jesus e imagina vindo o diabo te provocar para você tentar ir ao encontro de qual seria a sua reação, sendo muito verdadeiro e transparente. Eu já fiz isso e fiquei muito envergonhado. E continuo ficando quando eu leio. Ele veio com todo o poder nos céus e na terra. Ele poderia demonstrar sua força sobrenatural subjugando qualquer poder humano. Ele poderia fazer o que ele quisesse, mas decidiu vir como filho de um carpinteiro. Ele decidiu viver de forma simples. Consumiu 3 longos anos caminhando com seus amigos. Hoje você sabe da história, mas na época ninguém sabia. Viveu ali, simplesão, todos os dias, fazendo o que você faz. Conversando com os amigos. Ele percorreu cidades e aldeias sem desejar fama. Isso deixava as pessoas intrigadas. Porque ele curava e falava: não conta para ninguém não. O pessoal não se aguentava, né? Calma aí que não chegou a minha hora. Mas ele não queria fama, não queria poder, não queria dinheiro. Ele usou situações do dia a dia para ensinar. Do dia a dia. Ele não foi lá na sinagoga e se posicionou como mestre e tal. Ele não trouxe evidência para ele, não. Era no dia a dia, conversando, aproveitava as situações, as rotinas, contava as parábolas para ilustrar na medida em que as pessoas entendiam. E eu fico imaginando hoje Jesus, se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje, nós iríamos ver assim: você
para orar, você tem que ligar o teu Wi-Fi espiritual, e você liga o teu Wi-Fi indo para o seu quarto. É no quarto que pega a melhor conexão, lá no secreto. Eu ia falar isso para você, para mim, você hoje. A melhor conexão, a maior potência de conexão da terra e céu é no secreto. Ele ia falar assim, usando a internet, usando a tecnologia, usando a globalização para nos transmitir as verdades do reino dos céus. Iria usar a linguagem que você entende. A você que é empresário, ele ia falar para você de uma forma. Você que é profissional autônomo, ele ia falar de uma outra forma. Ia explicar da forma que você entende. Você que nasceu no Rio de Janeiro, ele ia explicar algumas coisas. Ele ia falar assim para você, olha, cuida para isso não entornar. Vários aqui não entenderam isso. Uma palavra muito simples lá no Rio de Janeiro. Aqui você fica, hã? Mas se Jesus estiver falando catarinense, ele vai falar, olha, cuida para você não derramar. E assim vai. Ele usava as coisas mais simples, através dos relacionamentos. Ele era simples e profundo na relação com as pessoas e continua sendo. E o amor ia sendo desenvolvido de forma crescente, as pessoas iam aprendendo. E com a sua própria vida, Jesus mostrou que o que realmente importa, não está nas coisas grandiosas que o mundo impõe e exige, mas sim nas coisas simples e pequenas da vida. Eu demorei tanto tempo a entender isso. Ah, Jesus. Eu estava hoje num velório. Eu estava lá reparando as pequenas coisas da vida. Saí do velório, fui para uma reunião. Meio que uma célula. Estava lá falando sobre o amor de Deus. Eu não, né? Como está acontecendo nas células ali, o conteúdo já está ali, aí o filme, né? O videozinho, 7 minutos e pouco. Aprendizado sobre o amor de Deus no encontro de consolidação, como nós estamos passando. E com esse grupo novo que não está em célula, eu comecei um grupo. Até eles estarem inseridos numa célula e continuarem caminhando com toda a igreja nesse crescimento espiritual. Mas ali estávamos, quem já passou sabe o que eu estou falando, estávamos ali vendo o vídeo e começou um compartilhar. Os 4 que estavam comigo não vão me deixar aqui falar algo fora. Eu não falei praticamente nada. Quantas vezes eu estava ali chorando, vendo Deus agindo, a edificação mútua, cada um contando do seu coração e das suas experiências, e eu sendo edificado. Não falei nada, só falei no final para a gente orar, porque já estava na hora, porque estava na hora do culto. Eu ia para uma outra reunião antes, hein? E aí eu estava ali vislumbrando as coisas mais simples e mais preciosas da vida. Coisas que não são notadas pela grande maioria das pessoas, mas que causam um efeito duradouro por toda a eternidade. Jesus nos ensinou a amar a Deus e ao próximo. Em Mateus 22, 37 a 40, você pode ler ali, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. 38, me acompanha. Este é o primeiro e maior mandamento. 39. E o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei
e os profetas. Simples assim. E a gente complica tanto. Tem mais uma coisa que Jesus nos mostrou, preste atenção. Jesus mostrou com a própria vida dele que o que realmente importa exige investimento de tempo e paciência. E a gente quer as coisas com tanta velocidade, a gente tem tanta pressa, ansioso, né? Mas Jesus esperou 30 anos para começar o ministério. Eu fico pensando, por que não começou com 18, com 13, que é a maioridade no povo judeu? Por que não começou com 25? Por que ele começou com 30, esperou tanto tempo? Sabe qual é a resposta? Não sei. Ele não me falou ainda. Se um dia ele me falar, eu conto para vocês. 30 anos ele esperou. E a gente quer que as coisas aconteçam assim, ó. Ele, lá menino, cerca de 12 anos de idade, estava lá no templo dando aula para os mestres da lei. Poderia ter começado já naquela época, mas não. Estou cuidando dos negócios do meu pai, estou preparando, vai chegar um momento. Mas passaram-se 18 anos. É uma coisa que... Já parou para pensar? Está com pressa de quê? Por que você está ansioso? Jesus levou 3 anos preparando homens improváveis. Olha, como se fosse hoje o seguinte, pensa. Um petista radical, um bolsonarista radical, um do centrão, um ateu, um crente pentecostal, um outro evangélico de igreja histórica, uma pessoa do Amazonas, outro do Rio Grande do Sul, tudo diferente, com as suas diversas características. Era bem assim, se fosse colocar no dia de hoje, seria assim. Porque tinha cobrador de impostos, tinha fariseu, tinha de tudo ali, nos 12. Jesus junta esses caras, pensa no problema que ia dar. Ainda mais nessa época de hoje aí, faltando os diazinhos para a eleição. Pensa na brigaceira que ia ser. Você está pensando, está lembrando do seu grupo da família, né? Gente, Jesus pega esses caras, 3 anos trabalhando com maior paciência. Aí dois irmãos pedem, ó, Senhor, quando estiver sentado na tua glória, deixa de sentar um à tua direita, um outro à esquerda, beleza? Os outros escutaram, ficaram doidos. Vocês estão pensando o quê? Pensa na conversa. Ainda bem que a Bíblia não mostra os detalhes da conversa, porque senão a gente ia ficar apavorado. Esse é um exemplo. Jesus fica ali 3 anos investindo na vida deles com paciência, com graça, unção. Isso. Ele era Jesus, né? E ele sabendo que um ia trair. Aí o cara vai lá e no ápice da traição, ele chama o cara de amigo, dá um beijo nele. Oh, Jesus, a gente precisa desse teu coração, Senhor, que não se contamina, que investe tempo. E a gente só investe tempo nas coisas que têm real valor para nós. A gente só investe tempo naquilo que é precioso. E investir tempo é investir empenho, esforço. Entendendo isso, que nós devemos amar a Deus, amar o próximo como nós mesmos, indo em direção ao que realmente importa, trazendo isso para a nossa vida, eu preciso juntamente com você aqui ver o que a Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, para que nós não sejamos enganados. Hebreus 12, de versículos 14 e 15, nós vemos as Escrituras dizendo assim:
esforcem-se para viver em paz com todos e para serem 2, santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O mundo e a carne vão tentar te afastar da paz com todos e de uma relação separada, pessoal com Deus. O mundo vai estimular você, vai te influenciar, vai trabalhar na sua mente, vai trazer valores, vai trazer princípios, vai trazer propostas, vai tentar brilhar, fazer brilhar os seus olhos para coisas que parecem ser verdadeiras, mas são enganos que vão te levar para caminhos enganosos e que no final geram morte. De forma alguma, para tirar aqui qualquer objeção, de forma alguma aqui eu estou dizendo que você não deve conquistar, caminhar. Pelo contrário, a palavra de Deus nos leva a isso. Conforme nós vamos conhecendo o coração de Deus, é automático, nós vamos avançando, prosperando, a mente vai abrindo, e a prosperidade não se resume à financeira, ela se resume também à vida emocional, à vida familiar, ela amplia a vida de Deus. O melhor de Deus, ele é amplo, é completo, é em todas as áreas, é nas tuas 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Espírito fala de você não viver aqui para esta terra, mas viver por toda a eternidade. Viver uma conexão completa com Deus. Alma fala das tuas vontades, teus sentimentos, teus desejos, tuas emoções, sendo tomadas por Deus, sendo alinhadas, curadas, transformadas. E o teu corpo fala de contato com esse mundo físico, fala de recursos materiais, fala também dos seus comportamentos, as tuas reações mediante aos estímulos que vêm. Então você, ao entregar sua vida para Jesus, você vai experimentando de uma transformação completa, constante, contínua e crescente. Então, tudo isso te leva a avançar aqui nessa terra, porque a luz vai dissipando toda a treva. Você vai aprendendo a vencer os obstáculos, a superar os desafios. Você vai crescendo em coragem, em unção, em graça, em visão, em poder espiritual para discernir as coisas, entender as coisas, as pessoas, as situações do ponto de vista do céu, caminhando no caminho verdadeiro e vivendo a vida de Deus em você e através de você, levando isso também para a vida das pessoas ao teu redor. E aí, entendendo isso, sabemos que o mundo e a carne tentam te afastar da paz com as pessoas, da paz com todos e também de uma vida separada para Deus, te levando a se excluir, você mesmo se excluir da graça de Deus, o presente da dádiva, da sua presença e de tudo que vem com Ele para a sua vida. Porque o próprio Jesus falou, João 10,10, que o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para te dar vida e vida plena. Então, para não ser enganado e poder viver o que realmente importa, que é o nosso alvo nessa reflexão, só é possível estando em Jesus. É a primeira coisa que aprendemos com João 14,6, pode deixar projetado na tela, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só estando em Jesus, se mergulhando neste amor que Ele nos ensinou, que Ele continua nos ensinando e que Ele derrama em nós, é que somos capacitados para viver o que lemos em Mateus 27, 22, 37 a 40, que é o amor a Deus, amor ao próximo e a nós mesmos. E eu quero falar sobre algumas coisas práticas agora, sobre
esses 3 níveis de amor. Por quê, gente? Porque é isso que realmente importa. E nós damos tanta atenção para tantas coisas nesse mundo e nós perdemos os detalhes do que realmente importa. Ei, Deus. Aprendemos com Jesus que o que é valoroso para nós investimos tempo. E o amor a Deus investe tempo em crescimento, em maturidade espiritual. O amor a Deus é principal para você? Vai pensando aí. Vamos lá. Quem aqui acha que Deus tem o melhor para você? Diga eu. Quem aqui acha que se você buscar a Deus, você vai viver uma vida cada vez mais maravilhosa? Diga eu. Isso me ajuda aí, compartilha comigo, troca aí comigo para eu poder ficar animado aqui também. Quanto mais você buscar a Deus, não vai ser melhor na sua vida? Sim ou não? Todo mundo está aqui buscando isso. Eu e você estamos buscando isso, certo? E hoje você está aqui para Deus fazer isso em você. Isso aqui, ó. Deus está mexendo, está aí com a mão no seu ombro e falando, vamos lá. Está sentindo a mão de Deus aí no teu ombro? Quem ama a Deus busca crescer em maturidade espiritual, em fé, no conhecimento das Escrituras, porque sem isso não dá. A EBD está rolando aí. Tem turma quinta-feira à noite, tem turma domingo de manhã. Está aí disponível para você crescer, conhecendo mais das Escrituras, da palavra. E o número diminuiu. Era para aumentar. Algumas pessoas vão deixando no meio do caminho, então fica o alerta. Quem procura viver amando a Deus, procura viver desenvolvendo obediência na sua própria vida, paz, bondade, domínio próprio, coisas semelhantes a estas, crescendo no caráter de Deus, dando bom testemunho, de forma que as pessoas ao redor possam olhar para você, aquelas que te conhecem de verdade possam olhar, poxa aí. Às vezes elas podem até não falar, mas você sabe que a sua vida está fazendo uma excelente diferença. Mas que as pessoas possam falar, poxa, eu conheci Deus através da sua vida. Porque você reflete a presença dele. Eu vejo realmente diferença na sua vida. Quanto mais eu te conheço, eu vejo que você tem falhas, limitações, mas as tuas virtudes que eu vejo que são de Deus, elas falam muito mais alto. E que isso cresça em você em nome de Jesus, amém? Mas você precisa buscar. Você precisa mergulhar. Quando a gente está apaixonado por alguém, a gente mergulha. A gente passa por cima do que tiver passar. A gente caminha quilômetros, gasta o que tiver que gastar. Investe o que tiver de investir. E faz com alegria. Você ama a Deus e tem investido nele, no tempo com ele, no reino dele. Como tem sido a sua vida? Faz uma análise aí. O amor a Deus, ele investe tempo em gratidão e contentamento. Você tem mais pedido ou tem agradecido? Você tem sido grato com aquilo que você tem recebido ou você tem olhado mais as coisas que faltam? O amor a Deus investe tempo em crescer na visão do reino dos céus, em crescer na esperança da volta do Senhor. Quanto tempo você tem pensado nisso? Jesus está voltando. Pode voltar a qualquer momento. E pode voltar para você antes de mim. Pode voltar para mim antes de você. Ontem ele voltou. Antes. Para uma irmã nossa. Ontem também voltou. Para um outro irmão nosso lá em Joinville. Hoje, Jesus já voltou para essas pessoas. Precisamos crescer no entendimento da esperança da volta de Deus, da volta de Jesus, para nos buscar.
Precisamos investir tempo para crescermos em paciência, para experimentar as promessas de Deus. Paciência para experimentar as promessas. Quando elas não vêm no nosso tempo, fazemos como Sara. Tomamos decisões precipitadas. Atrapalhamos o caminho da bênção. Fazemos do nosso jeito e ainda dizemos que foi Deus que mostrou que era assim. E você sabe que não é. Bom, o amor a si mesmo, que é a base para o amor ao próximo. Vamos para o outro estágio. O amor a si mesmo, ele é a base. Deixa por favor lá Mateus 22, o 38. Ele é a base para o amor ao próximo, porque nós amamos ao próximo. O 39, por favor. O amor ao próximo tem base em você, na forma como você se ama. E aí eu pergunto, o que você tem feito? Olha só, a forma como o mundo nos leva, a forma que o mundo nos impõe, que nos leva a enxergar as coisas que não importam como o que realmente importa, nos levam a vivermos um ritmo de vida, vivermos uma dimensão de rotina, enchermos a nossa agenda, de forma que nós não venhamos buscar a Deus com todo o coração, alma e entendimento. Damos mais atenção para o trabalho, para ganhar um dinheiro, para as coisas que nos trazem prazer, e perdemos o melhor da vida. Nos leva até mesmo a sabotar a nós mesmos. E Jesus... Você sabe, eu vou dar alguns exemplos muito simples. O seu corpo é templo do Espírito Santo e você, para amar, para você estar em condições de viver o amor ao próximo, você precisa estar bem. E aí você sabe que precisa fazer atividade física e você dá um monte de desculpa. Um exemplozinho muito simples. Você sabe que você precisa fazer exercício e você enrola. Você é indisciplinado, procrastinador, enrolão e fica deixa pra lá. Ah, Jesus, tem tanta coisa que está passando aqui na minha frente, você não imagina. Está passando aqui um monte de frase, está passando aqui na minha frente. O que você faz? Você tem um hobby? Tem gente que fica tão ali no ritmo do dia a dia, fica ali, sabe, precisa ganhar o dinheiro, perde. Gente, vai cuidar de você. Maridão, investe na sua mulher. E as mulheres dizem? Mulheres, esposas, casadas, invista no maridão. E eu sei que, aleluia, olha aí, ó. Eu sei que alguns entenderam isso como uma mensagem subliminar em algumas áreas do casamento. Investe também. Não posso falar algumas coisas aqui. Fica por um seminário de casais. Invista em si mesmo, em si mesma, para dar um grau, como diz a gurizada, para dar um valor, para melhorar a situação. Seja disciplinado. E esse negócio de não consigo é a maior balela e mentira que existe. Você consegue sim. Se você dá valor para uma coisa, você muda. Você investe, você cai dentro, você coloca esforço, empenho e muda. Então esse negócio, você não é escravizado pela sua vontade. Você pode dominar a sua vontade.
É possível sim. Pode ser difícil sim, mas é possível. E você tem que insistir para encontrar o caminho. Você precisa encher o teu tanque emocional. Você precisa fazer uma coisa que você gosta de fazer. Ah, não tenho tempo, é trabalho, é isso. Se isso for valoroso para você, se você entendeu a palavra, você vai fazer uma coisa que você gosta de fazer. Você precisa ter um tempo para você. Você precisa ter alguma coisa que encha o teu tanque emocional, porque você chega numa hora que você não aguenta, você entra em tempo, um momento de estresse, um estresse interior. Cresce a quantidade de cortisol, níveis de tensão. Você precisa fazer algo para dar uma desaguada na alma. Eu jogo meu futebolzinho, dou minha corridinha, é o meu hobby. Tenho meu tempo de família, filmezinho da família. Tempo que estou lá, olho para um lado, está minha esposa, olho para o outro, está meu filho. Coisas simples da vida que fazem toda a diferença. Muitas vezes não estou nem um pouco afim de treinar, mas chega o meu dia e meu horário de treinar, tem vezes que eu vou no arrasto. E no friozinho é pior ainda. E aí você come demais, é mais caloria, e você vê a balança mudando. A balança acho que está ficando endemoniada, porque ela está crescendo e ela não cai. Eu falei, eu vou expulsar esse demônio dessa balança, mas eu tenho que expulsar a minha preguiça, porque eu tenho que treinar e comer menos. Entrei no jejum aí, foi benção demais, no espírito e na alma. Jejum pelo Brasil, glória a Deus. Pelo menos uma refeição foi pro estouro. Deu uma ajudada. É no espírito, na alma, que estou meio tratado, tem hora que você está afim de comer. E aí tem alguém comendo, aí os olhinhos brilham, a saliva vem na boca, e você pensa, não vou não. Aí, hora de treinar, dia e horário para treinar. Tu tem que ter dia e horário para treinar. Aí tem dia que eu não estou nem um pouco afim. E vou no arrasto. Vamos, Sérgio. Aí tô lá, começo devagar. Tô igual aquela hiena do desenho animado, hiena rádio. Ó vida, ó azar. Mas vou. Aí depois pega no tranco e vai. Beleza. Aí depois você não quer mais parar. É assim. Tô dando um exemplo do seu cuidado por você mesmo. Aí, momento de algo que você gosta de fazer para encher esse tanque emocional, para você se sentir bem. Vai fazer uma coisa diferente, vai aprender a tocar um instrumento, vai desenvolver tua mente, vai botar um alvo para superar teu limite físico. Vai dar bom para você. Percorra isso, coloque isso como um alvo. Porque quanto mais saudável você ficar, dieta, ai Jesus, quando eu vejo aquele ou aquela, pizza, estava esperando vocês falarem, aquela pizza ou o quê? Hambúrguer, quando aquele hambúrguer vem, te chama, né? Quando o sorvete chama ali, né? Tem um ponte ali que é o ponte da desgraça. Conheça aqui, ó. Não vou falar o nome para não fazer propaganda. Que você já fez a leitura. E aí eu vejo um monte de gente se perdendo lá. Meu Deus. Um monte de doce. Pra cá, pra lá, pra cima. Tudo colorido. Geladinho. Sabores variados. E pessoal lá. De vez em quando é bom. Tem que dar sim, gente. Tomar um sorvetinho. Comer um negócio gostoso. Tem sim. Mas tem dia e hora. Não de forma desregrada. Tudo isso junto, mais a questão, outros detalhes a mais sobre você cuidar de você mesmo. Isso vai te trazer saúde emocional, saúde física também. E você vai poder desenvolver melhor o amor ao próximo. Porque se você não estiver bem, você estiver travado do que o mundo te impõe, você estiver olhando para as coisas desse mundo como as coisas que realmente importam, na verdade isso é um engano, você não der atenção para as coisas que realmente importam, você não vai viver o amor a Deus, você não vai viver o amor a você mesmo e muito menos o amor ao próximo. E
O amor ao próximo busca encontrar amizades verdadeiras, mas nós precisamos investir tempo nisso. O amor ao próximo, ele cria momentos de estar junto com as pessoas que você ama. E o amor, ele é compartilhado, experimentado nesses momentos tão simples da vida. No momento em que você está ali do lado, vendo a televisão, um filmezinho, e você abraça. No momento que eu vou ali e dou uma moca no meu filho. E ele vem e me pega, e eu mobilizo ele. E é claro, óbvio, no número das vezes eu ganho. E ele não sei por que ele está fazendo isso aí agora. No momento que eu fico ali só conversando com a minha esposa, e eu estava exatamente pensando nisso agora, nessa outra reunião que eu estava ali, em um dos momentos que eu estava ali chorando, é o seguinte, porque estávamos nós 5 ali naquela sala, conversando sobre o amor paternal de Deus, e eu só estava ouvindo, escutando cada um falar da sua experiência, cada um falar da sua experiência com Deus, das transformações, da sua história anterior, e eu estava ali olhando e estava apreciando, me deleitando, me emocionando, pensando exatamente assim. Momentos como esse é que realmente importam. Momentos que estão mudando as vidas. Eu estava quietinho sem falar nada, só observando. E eu pergunto para você, você tem observado os pequenos momentos da vida, as coisas mais simples? Você tem olhado para a pessoa da sua família e olhado assim, valorizado as virtudes? Tem valorizado os momentos? Casais, meu Deus, vai tirar um tempinho para namorar, vai dar uma passeada. No tempo das vacas magras, eu e minha esposa, por que vocês riem quando eu falo vacas magras? Tá na Bíblia. Os jovens ficam rindo, acham que é coisa de velho. Não, tá na Bíblia, tá? A Bíblia é atualizada. Tempo das vacas magras, eu e minha esposa, a gente ia cheirar a vitrine. A gente ia pro shopping. Você sabe o que é cheirar a vitrine? A gente não tinha dinheiro para comprar nada. Comprava uma casquinha de sorvete, para os 2 lamberem aquela casquinha. E é romântico. Uma casquinha hoje acho que é 3 pila. É isso? Era 5? Tá todo mundo que seja 5. Não. Tem 5 pila? Tem. Também tem a casquinha alto nível também. Tô falando casquinha. Aquela do meio do corredor. Aí, a gente comprava aquela casquinha mais barata. Íamos nós 2. Cheirar a vitrine, olhar a loja. Olhar os preços, se assustar um pouquinho. Olhar um pro outro e tal. E aí dava aquele bafo na vitrine. Saía, não comprava nada, dava glória a Deus e íamos andando para casa. Lembramos esses dias quantas vezes nós íamos lá com as compras do mercado, botávamos as compras tudo cheio de bolsa num lado da bicicleta. Você não sabe disso, né? Do outro lado da bicicleta também, cheio de bolsa de um lado, pendurado no guidão. Outro lado também, cheio de bolsa. Eu na minha Caloi 18 marchas. E aí, tendo que diminuir a marcha, Ana Paula sentada no meio, de ladinho, né? E eu lá. E a gente ia para casa, feliz da vida, vindo do mercado com as compras, que era uma relação para comprar aquele negócio lá. Comprava as alvarinas. Você sabe que é alvarina? Não comia manteiga nem margarina, não. Era alvarina. Vai pesquisar no Google depois para você ver o que é alvarina. Um tempo depois ali, a Ana Paula botou uma dessa no carrinho e falei, o que é isso? Traumatizado, né? Aquela marca, que eu não vou também fazer propaganda aqui, que tá filmando. Aí eu vi aquele pote e me deu um pavor. Igual o gato quando faz... E eu olhei e falei, não. O que é isso? Ela falou, não, amor, calma, relaxa, só para fazer o bolo. Eu falei, tá bom.
Aí eu tive que pedir perdão para Deus, né? E liberar perdão para aquela marca. Porque a marca não tinha problema nenhum, né? Sustentou a gente um bom tempo, aquele produto. Que nem mosca e nem formiga quer. Bom, deixa aberta lá, eles passam longe. E a gente comendo aquilo. E eu fico lembrando daquilo. Esse dia a gente estava lembrando. Lembra, amor? A gente ia de bicicleta. Aquela bicicleta que aquele discípulo fumou. Porque eu emprestei para um discípulo que estava... E eu, para ele poder ir para trabalhar e tal, ele fumou a bicicleta. Vendeu para droga, comprar droga. E glória a Deus por isso. E que sem minha baia que a gente ia andando depois. E está tudo certo. São coisas simples da vida que valem toda a pena, que realmente importam. Eu tenho uma foto que minha esposa não gosta. Quando eu conheci ela, aquelas fotos que você tem lá quando você tinha seus 14 anos, todo estranho, ao seu olhar. E eu tenho lá a foto dela, aquela minha princesa. E eu falo, olha aqui, olha essa foto, tem lá no meu celular. De vez em quando dou uma olhadinha naquela foto. E lembro lá do passado. E ela olha para a foto e fala, ai, Sérgio. Aí eu falo, ai, Ana Paula. Pequenas coisas da vida que realmente importam, que vão enchendo o nosso tanque emocional, nós vamos dando glória a Deus. E são tantas e tantas coisas. O amor ao próximo busca ver essas pequenas coisas, elogiar as virtudes, apoiar nos momentos de fraqueza e dificuldade. O amor ao próximo libera perdão e fica leve. Não vale a pena ficar com raiz de amargura, não. Se excluir da graça de Deus, vale a pena, não. Pedir perdão e quebrar a inimizade. Mas eu tenho razão. Pede perdão, cabeção. Perdão, da perda da tua razão. Deixa de ser obstinado, orgulhoso, cabeçudo, teimosa, mula. Deus está falando através dos animais. O amor ao próximo, ele não fica sendo escravizado pelas obras da carne. Ele quer crescer em comportamentos que demonstrem maturidade em amor, crescer em compaixão, reconciliar corações. É isso que realmente importa, gente. E a gente fica se batendo em tantas coisas, não vive paz com todos, não se separa para Deus, se exclui da graça de Deus do melhor das coisas que mais importam. E o amor ao próximo, ele se envolve com a família espiritual, porque entende que família espiritual é sua família. O amor ao próximo procura se importar com a necessidade do outro, com a dor do próximo. Quantos hoje estiveram lá no velório da mãe da irmã, lá dando apoio e tudo mais, antes, durante, vai ser depois. Que maravilha, família espiritual. O amor ao próximo deseja a salvação dos perdidos. Tem um monte de gente perdida aí, que precisa de salvação aqui em Gaspar. O amor ao próximo procura ser instrumento de consolidação e de discipulado para ajudar os outros a crescerem. O amor ao próximo se entrega. O amor ao próximo se joga. Vai ter dor? De qualquer jeito vai ter, você se lançando ou não lançando. Então é melhor você procurar as coisas que realmente importam, porque o amor de Deus vai enchendo o teu coração, vai te ensinando a passar por cima disso tudo. A ter o coração de Jesus, que foi o nosso maior exemplo, continua sendo, e é Ele quem capacita a viver o que realmente importa. E a gente termina com um ensinamento de Jesus que é para aqueles que são discípulos. 1 João 3,16, que diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O amor de Jesus precisa entrar em você e reinar. Aí os teus olhos vão enxergar com os olhos dele. E da mesma forma que ele viveu, você vai viver
experimentando e dando muito valor às coisas mais simples da vida, enxergando a preciosidade, a riqueza que essas coisas têm, se lançando em amor por conhecer esse amor dele, dando a sua própria vida pelas pessoas que você conhece e que você não conhece. O amor de Jesus precisa entrar em você e reinar. Entregue seu coração totalmente para ele, hoje, para você poder viver o que realmente importa, cada dia mais e mais. E ele vai te mostrar o caminho. Amém? Vamos orar? Fique de pé nesse momento agora. De pessoal da música vir aqui.